Olá pessoal, aqui quem fala é o Marcos e agora a gente vai comentar o desafio que saiu ontem nos Extras sobre um caso clínico envolvendo a semiologia cardiovascular. Vamos lá. Quem é o nosso paciente? É o seu José. Seu José tem 71 anos e é agricultor. Qual foi a primeira pergunta para a gente ir direto ao ponto? Qual termo técnico foi utilizado corretamente nessa sintomatologia que o paciente apresentou? Muita gente, a maioria marcou inchaço no corpo, que seria o edema. Algum questionamento surgiu lá no direct sobre o termo seria correto o termo anasarca. O edema por si só e a anasarca são bem definidos no exame físico, mas no universo do edema, a anasarca seria o edema generalizado. E eu não tenho capacidade, por meio da sintomatologia, de afirmar que seria anasarca, mas o raciocínio cabe, seria o edema, o inchaço no corpo. Dor na barriga, seria corretamente utilizado como dor abdominal, seria a descrição correta. Urinando pouco, não seria anúria. Anúria seria a ausência do débito urinário, enquanto que a urina em pequena quantidade seria oligúria. Perdendo o fôlego, não seria fadiga. Temos aqui conceitos que são bastante confundidos na prática. Fadiga, astenia e dispneia. A astenia se refere àquele cansaço, àquela fraqueza, uma indisposição relacionada a um mal-estar. É um mal-estar, uma indisposição. Já a fadiga é uma falta de energia, uma dificuldade para você iniciar uma atividade ou para mantê-la. Você na academia, quando está fazendo supino, por exemplo, você fica depois de algumas repetições com a fadiga muscular, porque esgotou a energia do músculo para fazer ou para manter a nova atividade. Então você precisa recuperar sua energia muscular. Já a dispneia é uma dificuldade respiratória, um sintoma subjetivo que o paciente refere como uma perda do fôlego, como uma falta de ar diante de uma atividade ou não, mesmo em repouso. Então aqui o termo correto seria dispneia. A próxima pergunta, qual o sinal representado nessa imagem? Na inspeção temos um inchaço, temos um edema e fazemos a técnica correta para graduar a intensidade desse edema. No caso fazemos a manobra ou sinal do cacifo, ou também chamado de sinal de Godet. Sinal de Courvoisier seria a palpação daquela vesícula biliar indolor na presença de icterícia. Sinal de Joubert seria o hipertimpanismo, o timpanismo na área de projeção do fígado, sinal de pneumoperitônio. E o sinal de Kussmaul é o aumento da turgência jugular, paradoxalmente, que ocorre na inspiração. Aqui caberia o sinal de Godet. Muita gente acertou. O próximo, o que essa imagem representa no contexto do caso? O paciente apresenta edema de membros inferiores, que é uma congestão periférica, um aumento do líquido intersticial. Nessa mesma aqui, utilizando a palpação, temos duas manobras e aqui foi desenhada a delimitação do fígado. O crescimento do fígado cresce nessa direção e ele é palpado dessa conformação. Então temos aqui a hepatomegalia. Grande parte das pessoas acertaram. Alguns ficaram em dúvida com a ascite, mas a ascite não seria representada nessa imagem. Eu sei da limitação do recurso, mas o que eu quis aqui no intuito foi demonstrar uma hepatomegalia. Esplenomegalia, o crescimento é à esquerda e a tumoração não faz tanto sentido. Qual o sinal representado nessa imagem? Somente na inspeção. Sinal de Kussmaul é o aumento da turgência jugular diante de uma manobra de inspiração, então é paradoxal, porque na inspiração você reduz a pressão da caixa torácica para o ar entrar, da mesma forma que o ar entra, o sangue também entra. Então o sangue entra por VD, entra para as câmaras direitas, aumenta o retorno venoso. Se o sangue entrou, ele saiu da jugular. Então fisiologicamente a jugular é para ficar mais seca. Só que no sinal de Kussmaul, paradoxalmente, ocorre esse aumento. Não seria esse caso. Sinal de Mussé, oscilações, movimentos involuntários da cabeça que acompanham a pulsação. Ocorre na insuficiência da válvula aórtica. O pulso paradoxal é por meio da palpação, onde você percebe uma diminuição da intensidade do pulso durante a inspiração. E aqui o sinal de turgência jugular, grande parte acertou. Foi feita uma manobra. Qual seria uma manobra capaz de aumentar a turgência jugular? Manobra de Valsalva. Na semiologia cardíaca, na semiologia cardiovascular, a manobra de Valsalva é utilizada rotineiramente, não tanto rotineiramente, mas idealmente para você diferenciar sopros cardíacos, assim como a manobra de Rivero-Carvalho.
A manobra de Ribeiro Carvalho, que consiste numa inspiração profunda para você aumentar o retorno venoso para as câmaras direitas e assim você diferenciar o que é sopro do coração direito e o que é sopro do coração esquerdo. A manobra de Heinrich é suporte básico de vida, né? Teve 2 pessoas que marcaram. Então aqui temos o refluxo hepatojugular. Fazemos uma compressão na região do fígado que já está congesto. Esse fígado comprime a veia cava inferior e joga o sangue para superior, e esse sangue vai acabar na veia cava superior, vai acabar na jugular, aumenta a turgência jugular no paciente congesto. Um sinal de congestão vascular. Temos aqui o ECG, causou muita dúvida no sinal de infarto antigo e o sinal de bloqueio atômico ventricular. Achei muito bom que quem marcou esses 2 sinais, porque os 2 estão presentes. Se a gente for ver aqui no D2 longo, o início da onda P até o início do QRS, que é o intervalo PR, se a gente for contabilizar, ele está acima do limite de normalidade, mas só o raciocínio que eu queria ter aqui já estava na pergunta, de acordo com o contexto do caso. Mas qual era o raciocínio? Eu tenho um paciente com sintomas de congestão, sintomas que parece que o coração direito não está funcionando. Será que esse bloqueio atrioventricular de primeiro grau é capaz de causar esses sintomas? Essa deveria ser a minha pergunta diante de um exame complementar, porque ele complementa a minha história clínica e o meu exame físico. Não esqueça disso. Então, ele não é capaz de causar essa sintomatologia. Então, eu vou atrás de outro sinal. O meu exame clínico direciona para eu ir buscar outras coisas. O que é que chama a atenção nesse eletrocardiograma? Parede inferior. Amputação da onda R. Deveríamos ter onda R em D2, D3 e AVF, não temos. E temos o sinal QS. Temos um sinal de infarto antigo, o que justifica o contexto clínico do meu paciente. Ele perdeu uma porção da parede do coração que deixou de funcionar, esse sangue está se acumulando a montante. Mas, repito, tem um sinal de bloqueio atrioventricular. Temos o ecocardiograma. Aqui temos um corte que demonstra as 4 câmaras cardíacas a partir do ápice do coração. O VE aqui, ele de um paciente saudável, ele se contrai globalmente de forma eficaz. E a gente vai ter agora o que seria o ecocardiograma do nosso paciente. Observe o mesmo corte e observe a parede do ventrículo esquerdo. A região apical, ela mal se move. Temos uma hipomotilidade, uma hipocinesia na região apical do ventrículo esquerdo. O que bate? Paciente com sinais de congestão, um eletrocardiograma com sinais de infarto, um ecocardiograma demonstrando a baixa eficiência da contração do ventricular. Portanto, qual seria o diagnóstico levando em conta o conjunto de sinais e sintomas? Insuficiência cardíaca congestiva, grande parte acertou. Qual seria a provável etiologia? Infarto agudo do miocárdio. Paciente com sinais de congestão, um eletrocardiograma com falta de ativação ventricular e um ecocardiograma demonstrando deficiência do batimento cardíaco. Portanto, infarto agudo do miocárdio. Algumas pessoas marcaram tromboembolismo pulmonar de um raciocínio correto, porque o tromboembolismo pulmonar ele causa uma insuficiência do ventrículo direito, causa também uma insuficiência cardíaca, mas esse caso não faria a correlação correta, nem os achados dos exames complementares. Bem, pessoal, poderia me esticar aqui e falar muito mais. É um assunto que eu gosto muito, tanto a cardiologia quanto a semiologia cardiovascular. Agora, faça assim, se você gostou desse vídeo, se você quer mais assunto como esse, quer mais desafio, quer mais comentários, deixa um coraçãozinho aí nos comentários que eu vou saber que isso de alguma forma foi útil para você, tanto para aprender quanto para revisar. Além disso, deixa aí também se você quer algumas aulas, algumas mini aulas sobre eletrocardiograma. Deixa aí que a gente vai produzir muito conteúdo bom para vocês. Valeu, até a próxima!